Olá pessoal, meu nome é Rafael, sou psiquiatra e psicoterapeuta. Nos últimos vídeos falamos sobre transtornos alimentares. Hoje eu vou falar de um outro quadro que acaba tangenciando esses transtornos alimentares, que é a obesidade. Mas a obesidade em si é um transtorno mental? Não, a obesidade ela não é um transtorno mental, mas ela pode ser iniciada ou agravada por um transtorno mental. Por isso é importante que os psiquiatras entendam como a obesidade funciona e saibam tratá-la. Bom, e como se dá essa relação entre obesidade e transtornos mentais, né? A gente pode usar alguns exemplos aqui para deixar claro. Imagine um paciente com um quadro depressivo. Nesses quadros depressivos, em alguns tipos específicos de depressão, o paciente pode ter um apetite aumentado. Então é aquele paciente que se sente muito triste, mas com muita fome. E aí come, ou nos momentos de refeição, come pratos muito grandes, né, muito alimento, ou fica comendo ao longo do dia todo. E essa sensação de fome não passa. Se essa depressão não é tratada e esse paciente passa aí meses sem tratamento, anos sem tratamento, o ganho de peso é um ganho incrível, assim. Pode ganhar muito peso mesmo. E às vezes a gente faz o tratamento para a depressão e essa fome incontrolável ela passa, assim que o paciente não está mais deprimido. E alguns pacientes que vinham ali fazendo dietas, tentando emagrecer, quando trata a depressão já conseguem emagrecer. Bom, uma outra possibilidade seria um quadro ansioso, né? Frequentemente aqui no consultório a gente vê alguns pacientes que chegam pra gente e falam que estão muito ansiosos, estão tratando às vezes já um quadro ansioso, mas aquela ansiedade parece que surge mais à noite e muitas vezes eles recorrem a doces, chocolates, guloseimas para aliviar um pouco dessa ansiedade. Esse é um sintoma ansioso que vale a pena a gente investigar e fazer um tratamento para ele, porque muitas vezes quando a gente controla a ansiedade, essa vontade de ficar comendo guloseimas para diminuir a angústia, ela se resolve. Uma outra possibilidade é que as medicações estejam interferindo aí no apetite ou no gasto energético do paciente. Algumas medicações que a gente dá, elas podem aumentar o apetite do paciente. Não é que a medicação em si engorda, né? A medicação ela não vai gerar gordura espontaneamente. O que ela pode fazer é aumentar o apetite do paciente. E esse apetite aumentado ele pode ser direcionado ou a alimentos saudáveis, pouco calóricos, como alface, cenoura, esse tipo de coisa, ou ele pode ser direcionado a guloseimas, chocolates, salgadinhos, e se esse for o caso, né, a chance desse paciente ganhar peso é muito alta. Então, se o paciente está utilizando uma medicação que aumenta o apetite, é fundamental que ele tenha um acompanhamento com uma nutricionista, um acompanhamento adequado para que ele saiba, nos momentos em que esse apetite for elevado, o que ele pode se alimentar e também faça atividade física para evitar ganho de peso. Uma outra forma que um transtorno mental pode influenciar na obesidade é através de uma medicação que diminua a atividade do paciente. Então, tem pacientes, por exemplo, que chegam em quadros de agitação muito importante. A gente já chegou a falar de psicose, a gente chegou a falar de mania aqui, né? Pacientes ficam muito agitados, não conseguem parar, não conseguem dormir, ficam o tempo todo bem ativo. Nesse caso, quando a gente usa uma medicação para diminuir um pouco dessa atividade, tornar esse paciente com um nível de atividade normal, o gasto energético que ele tinha vai ser reduzido, né? Ele vai gastar menos energia porque ele não vai estar tão ativo assim o dia todo. E essa diminuição de gasto energético pode se refletir aí num ganho de peso, caso a dieta do paciente não esteja bem controlada, bem adequada. E caso esse paciente não faça nenhum tipo de atividade física. Então, essas duas atividades, né, atividade física e dieta, são fundamentais. E quando eu falo de dieta, não é dieta que a gente vê, por exemplo, em revista, essas dietas malucas. É uma readequação alimentar mesmo, passar com a nutricionista, ela vai fazer uma reeducação, todo um trabalho ali para que o paciente possa se alimentar de uma forma saudável. Dietas em que metade do seu cardápio é cortado normalmente não são boas dietas. Bom, essa é a ideia de como um transtorno mental pode influenciar a obesidade. Mas falando especificamente de obesidade, como a gente classifica ela, né? Bom, a gente usa aquele IMC, né, que eu já falei quando abordamos a bulimia e a anorexia, que seria o índice de massa corpórea, que seria basicamente um cálculo que a gente faz usando o peso do paciente e a gente divide esse peso pela altura ao quadrado desse mesmo paciente. Com isso a gente tem um valor. E qual seria o IMC normal, né, da população? O IMC normal ele varia entre 18,5
e 24,9. Esse é o IMC bom de ter. O IMC que sugere que você talvez esteja aí num peso saudável. Existem outros detalhes, mas isso dá um certo parâmetro aí de que essa pessoa está num peso adequado. Qual seria o IMC em que a gente já começa a ver um peso assim, talvez exagerado? Seria o IMC a partir de 25. Então, de 25 a 29,9 a gente fala de sobrepeso ou excesso de peso. Nesse grau, né, nessa classificação, em geral já aumenta no risco cardiovascular, né, ou seja, um aumento no risco de infarto, de AVC. Principalmente esse risco, né, se você já está nesse grau, é um risco baixo. Mas se você tem diabetes, se você tem hipertensão, se você é fumante, se você tem um colesterol alterado, a gente já começa a classificar esse risco como moderado e começa inclusive a pensar em utilizar medicações para tentar reduzir seu peso, porque esse risco acaba sendo algo importante para ser considerado. E qual é a próxima faixa de IMC? Seria de 30 a 34,9. A gente agora já entra em obesidade. E aqui o risco já é moderado, mesmo se você não tiver hipertensão, não tiver diabetes, não for fumante. Então, a partir de 30 o IMC, a gente já começa a considerar a possibilidade de tratamento medicamentoso, além do principal, porque o tratamento de obesidade principal é uma reeducação alimentar e atividade física adequada, tá bom? Então, IMC entre 30 e 34,9 e obesidade grau 1. IMC entre 35 e 39,9, obesidade grau 2. Já é um risco bem importante cardiovascular, já é um risco grave. E o IMC acima de 40, a gente já fala de uma obesidade grau 3, uma obesidade grave e uma obesidade maciça. No IMC entre 35 e 39,9, a gente já começa a considerar a possibilidade de cirurgia bariátrica se esse paciente tiver, por exemplo, pressão alta, diabetes, for fumante, tiver dislipidemia ou tiver, enfim, qualquer consequência que esse peso pode estar gerando para o seu sistema, tá bom? Mas somente se ele tiver, além do IMC, essas outras doenças. Com o IMC acima de 40, aí a gente já começa a considerar a possibilidade de uma cirurgia bariátrica para o tratamento desse paciente. Bom, mas agora que a gente já discutiu sobre as classes, né, de obesidade com base no IMC, vale a pena a gente falar sobre essa ferramenta. O IMC é adequado? Bom, varia bastante, né, essa opinião. É uma boa ferramenta para uso populacional, a gente consegue utilizar para muitas pessoas, mas ele tem um certo problema, né? Ele não consegue classificar o tipo de massa corpórea. Então, por exemplo, pacientes muito obesos, com IMC muito alto, assim, acima de 40, que tem uma grande quantidade de gordura, e pacientes halterofilistas, que tem uma grande quantidade de massa magra, mas são extremamente musculosos, fortes, altos, muitas vezes eles têm o mesmo IMC. Tanto um obeso aí, de IMC gigantesco, quanto uma pessoa halterofilista que tem uma vida super saudável, faz atividade física diariamente. Então, esse IMC ele não consegue diferenciar massa magra de massa gorda, né, de gordura. Então, esse é um dos grandes problemas do IMC. Ele também não costuma ser muito adequado para avaliar crianças, inclusive a gente tem que fazer uma adaptação para curvas de IMC, e ele também não é muito adequado para avaliar idosos, porque muda a constituição corporal do idoso, muda a quantidade de gordura, de líquido naquele corpo, e o IMC não funciona tão bem nessas duas faixas de faixa etária, né, tanto idosos quanto crianças. Bom, é isso pelo vídeo de hoje, para falar sobre obesidade. Futuramente, no outro vídeo, eu vou falar como a gente trata a obesidade, tanto a obesidade decorrente de quadros patológicos psiquiátricos, quanto a obesidade que não tem relação com nenhuma patologia psiquiátrica, tá bom? É isso, abraços, nos vemos no próximo vídeo. Se você quer saber muito mais sobre bem-estar e saúde mental, não esqueça de se inscrever no nosso canal e fique por dentro das novidades dos psiquiatras e psicólogos da equipe Mancini.